Com essas políticas erráticas das tarifas, o americano acabou descobrindo que o iPhone, essa concepção fabulosa do Steve Jobs, não é mais americano. Ele é quase totalmente asiático e em grande parte chinesa. Isso é uma humilhação, principalmente para o vice-presidente J.D. Vance, que chegou a se referir pernocticamente aos chineses como uma nação de camponeses. Agora vê o Trump e diz que aboliu as tarifas de 145% sobre os smartphones, o que triplicaria praticamente o preço nos Estados Unidos. Só que ainda ficaram 20% de tarifas anteriores aplicadas pelo mesmo Trump. Então, um celular que antes estaria em torno de $1.000, passa de um dia para o outro para $1.200. Ora, o brasileiro comum, por exemplo, o turista que costuma ir aos Estados Unidos de olho no iPhone barato, já não terá mais esse incentivo, porque o preço estará mais ou menos igual ao que ele consegue no Brasil. A lista de exceções foi publicada pelo US Customs, ou seja, a alfândega dos Estados Unidos, porque a Casa Branca se envergonhou, ficou envergonhada de anunciar ao mundo esse novo recuo do chefão lá, o Trump. Além de smartphones, estão isentos laptops, discos rígidos, processadores de computador e chips de memória, entre outros. E aqui também, nessa notícia, está embutida uma nova ameaça da própria administração Trump. Quando esse material da Folha, citando o New York Times, diz que esse alívio aparente, da decisão de ontem pode ser de curta duração, porque o governo Trump está preparando outra investigação comercial relacionada à segurança dos Estados Unidos sobre semicondutores. Isso também se aplicará a alguns produtos derivados como eletrônicos, já que muitos semicondutores entram nos Estados Unidos dentro de outros dispositivos. E aí é uma quantidade enorme, até geladeira, torradeira, além de carros elétricos e outros produtos eletrônicos. Esse aqui é Jaime Beller, um jornalista peruano radicado nos Estados Unidos há 30 anos. Homem de direita, detrator de todos os presidentes progressistas da América Latina, ele agora se levantou contra essas políticas do Trump. E esclarece aqui, num longo comentário, como é que os chineses avançaram na tecnologia. Ele diz, por exemplo, que ao contrário do que se pensa, não são os chamados trabalhadores escravos chineses que estão barateando o custo da produção do iPhone na China, mas os engenheiros chineses que não existem nos Estados Unidos. No solo, y esto yo no lo sabía, por la mano de obra barata en China, no es tanto eso. Es porque en China hay un montón de ingenieros calificados para armar los celulares o los laptops o los relojes que no hay aquí. Então ele está dizendo que esses engenheiros são capazes de armar, de construir, de articular todos aqueles celulares, os laptops e também os relógios, que são os Apple Watches ou outros relógios também de fábricas como a Samsung. O sea, una mano de obra calificada. Ou seja, uma mão de obra qualificada que, segundo ele, não existe mais nos Estados Unidos. Existe na China. ¿No? Ingenieros de armar los aparatos tecnológicos.
allá son un montón y son mucho mejores. Acá casi no hay y no son tan buenos. Por lo tanto, era una fantasía absolutamente irrealizable. Então, essa ideia do Trump de, inclusive, levar as fábricas da Apple, da China, né, que fabricam hoje 80% dos iPhones, dos celulares iPhone, que vão para os Estados Unidos e o resto do mundo, seria dificílimo você transportar essas fábricas para os Estados Unidos. E cada uma das fábricas levaria pelo menos 5 anos para fazer essa transferência para os Estados Unidos. E aí implicaria outros problemas, por exemplo, como a mão de obra americana, que além de não ter aqueles engenheiros, são custosas. Que Apple se mudara en 3 o 6 meses a Estados Unidos y que fabricase aquí todos sus teléfonos, sus computadoras y sus relojes y un largo etcétera, evitando los aranceles del 145%. Entonces de pronto Trump entra en razón, pero es una cosa preocupante, ¿no? Esto era algo tan evidente que Trump debió tenerlo en cuenta en primerísimo lugar, antes de irse a la guerra con China, antes de subir una y otra vez los aranceles hasta 145%. ¿Por qué? Pero porque eso dañó bastante a Apple. ¿Cuánto la dañó? Bueno, la acción bajó 20%. Y Apple en valor bursátil perdió 700, 800. Então ele está dizendo aqui que a Apple, nessas brincadeiras todas aí do Trump, a Apple acabou perdendo 700 bilhões de dólares por causa de suas ações que caíram na bolsa, né? E não foi só a Apple, foram grandes empresas americanas, inclusive aqueles amigos bilionários do Trump, que fizeram com que o presidente voltasse atrás, né, naquelas tarifas e renunciasse, por exemplo, à cobrança daquelas tarifas mais altas e ficassem em torno de 10% no mundo inteiro, à exceção da China, que ficou em 145%, que agora, não é, com esse novo recuo do Trump, fica excluído os smartphones e os computadores. Billones de dólares. Entonces, claro, Cook le tuvo que explicar a Trump, si ustedes clavan el arancel de 145%, no tengo más alternativa. Então ele disse que o Tim Cook, que é o presidente da Apple, ligou para o Trump. Diz que o Trump recebe os telefonemas do Tim Cook, porque o Tim Cook, entre outras coisas, ele pagou $1 milhão como contribuição para a festa de posse do Donald Trump no dia 20 de janeiro. Que pagarlo. Que hacer mis teléfonos y mis computadoras portátiles y mis relojes allá, en China. Algo haré también en la India y luego traer todo eso acá a Estados Unidos y pagar ese arancel absolutamente. Arancel em espanhol significa tarifas. Eles chamam sempre arancel, a tarifa de arancel, e nós chamamos tarifas. De loco, desmesurado de 145%. Así que hoy Trump amaneció razonable, entendió la película, joder, vaya que le ha tomado tiempo entenderla, ¿no? Y dijo, ok, entonces eliminamos los aranceles de 145%. Aí o Trump, não é, isso no telefonema, respondendo ao Tim Cook. Então eliminamos os 145%. Para los productos tecnológicos, por ejemplo, teléfonos inteligentes, o sea, el iPhone básicamente, ¿no? Pero también otros, ¿no? Por ejemplo, los de Samsung, computadoras portátiles, los relojes Apple, como dije, los semiconductores y los chips, cosa que favorece mucho a Taiwán. Eso significa que el iPhone ahora que venga desde China va a pagar 0 aranceles? No. Isso aí é outra coisa importante que ele fala. Isso não significa que as tarifas dos iPhones, ou os celulares, né, os smartphones,
dos outros países também não vão ficar em zero, porque tem aqueles 20%. Tampoco. Van a pagar 20%. Los iPhones, las laptops y, en fin, los productos tecnológicos, beneficiando principalmente a Apple, pero también a Dell y a la surcoreana Samsung. Van a tener que pagar 20% de arancel sobre todos esos productos tecnológicos. Hoje uma matéria especial do site do Globo explica exatamente como é que o iPhone não é mais americano, é um produto globalizado, mais asiático ou mais chinês. Então diz aqui que o iPhone que Trump não conseguiu taxar apresenta o que eles chamam lá de raio-x do Globo, né? Mostrando como a produção globalizada desafia o protecionismo do Trump. E aí ele diz que de chips taiwaneses a lentes chinesas, o infográfico que eles apresentam abaixo desse material destrincha a cadeia Apple com 181 fornecedores em 30 países e expõe limites do tarifaço. E aqui a gente vai, né? Diz que o iPhone não tem sequer as câmeras, hoje capazes de filmarem até em 3D, produzidas integralmente por uma única empresa em um único país. A Sony, responsável pelos sensores, fornece os componentes da Apple a partir de 5 países: Japão, Taiwan, Coreia do Sul e Malásia. Já as lentes que ajustam o foco e direcionam a luz até o sensor são produzidas pela Largan Precision, de Taiwan, e pela Sony Optical, da China. Pode-se dizer que nesse intrincado sistema de produção globalizado, o terror de Donald Trump, os iPhones têm ao menos os vidros com a etiqueta Made in USA, olha aí, apenas o vidro, já que o componente é produzido pela americana Corning nos Estados Unidos. Ainda assim, a manufatura vai além dos muros do país. Acontece também na China, Coreia do Sul e em Taiwan. Produto que mudou a história da Apple e inaugurou a atual era dos smartphones, o iPhone é um filho da globalização. Em sua 16ª geração, o celular é também um exemplo simbólico dos limites da guerra tarifária deflagrada por Trump e do porquê a ideia de uma manufatura americana pode ser distante da realidade.